Boa tarde, bom dia, estudando oitavo ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é para fazer a correção da atividade que foi enviada para vocês no sábado. Isso é uma revisão que vem pela SEMEC e que a gente vai ver como é que nós estamos no nosso aprendizado no decorrer desses últimos 2 meses. Então pega o gabarito aí para a gente poder fazer a correção. Então a primeira. O conceito de regionalização é muito amplo e discutido na ciência geográfica. Regionalizar significa dividir o espaço geográfico em regiões, obedecendo evidentemente a alguns critérios, tais como localização, elementos naturais, sociais, políticos e econômicos, entre outros. Sendo assim, cria-se uma área ou uma região a partir de um determinado critério, ou a partir de um conjunto deles. Uma região configura-se como uma área delimitada, definida por suas características comuns. Por exemplo, um bioma. O Cerrado é uma região do planeta Terra com semelhança dos seus aspectos naturais. Nesse caso, considera-se o elemento natural como critério para a criação de uma região. Mundo da Educação, uol.com.br. O exemplo de regionalização do espaço mundial, segundo aspecto econômico. Então, nós levamos os aspectos naturais, econômicos, sociais e políticos. Ele quer um aspecto econômico. Como é que está aqui, ó? O exemplo de regionalização do espaço mundial. Como é que o mundo está espiado no aspecto econômico? Mundo bipolar, ele é político. O mundo bipolar é quando você tinha a divisão do mundo. Estados Unidos representando o capitalismo, não é isso? O sistema econômico, e a União Soviética, o socialismo. Mundo desenvolvido e subdesenvolvido, aqui nós estamos levando um aspecto socioeconômico. País rico, desenvolvido, qualidade de vida e subdesenvolvido. Letra C, zona tropical, zona temperada e polar, que nós estamos levando a conta o quê? Climático. Então a resposta é a letra D, que está falando do espaço econômico. País industrializado e de industrialização tardia. Então, os países industrializados, aspecto econômico, se desenvolveram antes, e o de industrialização tardia, que foi 200 anos depois, que é o caso do Brasil. Então, a resposta é a letra D. Segundo, analise a charte. Então, eu vou analisar a charte. Está o mundo dividido bem no meio, olha. No oeste, nós temos aqui um símbolo e a cor vermelha que representa a antiga União Soviética. E do outro lado, nós temos a bandeira dos Estados Unidos, que representa o oeste. Então ele fala, a charte assim ilustra uma forma de regionalização do espaço mundial, a qual se caracteriza por uma divisão do mundo em norte e sul, não. Ele está dividindo leste, leste, oeste. O norte e sul era o aspecto de desenvolvimento. Mundo pós-coronavírus, o mundo ainda não é pós-coronavírus, nós ainda estamos vivenciando o mundo coronavírus. Nós só temos um prognóstico, nós não sabemos como é que ele vai ser. Letra D. Mundo multipolar, multipolar seria vários mundos, aqui só está aparecendo dois. Então é a letra C, é o mundo bipolar da Guerra Fria. Já falamos muito sobre isso, né? Bipolar, divisão do mundo, né? Isso em dois sistemas econômicos, capitalismo e socialismo, e únicos dois países que eram as potências. Terceiro, o mundo é atualmente dividido entre países do norte e países do sul. Olha o símbolo que divide ele aqui. A linha para dividir o que é norte e o que é sul. Esse tipo de regionalização do espaço mundial representa assim, não foi elaborado a partir de critérios sociais, não. Ele não está levando classe rica, pobre, aqui, divisão. Político também não está falando de sistema econômico. Climático não. Para ser climático eu teria que levar pelo menos em consideração, se eu fosse pegar aqui como fosse a linha do Equador, porque aí eu teria clima diferenciado pelas zonas climáticas. E aqui ele não obedece, ó. A linha do Equador, ela corta bem aqui. O que é que diz isso? Que um bocado de país, ó, parte da África, da Ásia, estaria no norte. E olha o norte aqui onde é que está. E ele vai vir aqui do norte, ele vai pegar países como a Austrália, que está lá no sul. Então a letra D leva no aspecto socioeconômico. A qualidade de vida aqui, ó. O norte são os países ricos, desenvolvidos. O pobre são e o sul são os países pobres, subdesenvolvidos. A quarta, analise a charge. Então a charge ele remete lá ao período da Guerra Fria. Ele mostra um general aqui da União Soviética, pelo símbolo, a foice e o martelo vermelho. Do outro lado, ele bota o general do lado dos Estados Unidos. Só que ele mostra aviões, ele mostra foguete, tanque de guerra. Aí ele perguntou, ao reconhecer os elementos que compõem a charge, é possível entender que a chargista buscou relembrar um fato importante que marcou a Guerra Fria. Qual foi o conhecido? Corrida espacial? Não. Corrida espacial seria só o quê? Foguete para ir para o espaço, não é isso? Período que eu consegui o Yuri Gagarin dar o primeiro voo sobre a Terra, os Estados Unidos chega à Lua. Então não seria espécie de divisão com o Muro de Berlim. O Muro de Berlim é a divisão na Alemanha, não é isso? Eu peguei Berlim, ela foi dividida no meio pelo muro. Uma parte ficou ligada à antiga União Soviética, que representava o socialismo, a outra parte fica comandada pelos Estados Unidos, que representava o capitalismo.
Caça às bruxas, aqui não tem ninguém caçando bruxas. Então é a letra C. Corrida armamentícia, ou seja, uma corrida em qualquer aspecto, desde do armamento manual, a tanque de guerra, a foguetes e aviões. Então aqui foi uma corrida no período da Guerra Fria, inclusive uma corrida armamentícia, cada um querendo fazer uma arma que tivesse poder de destruição maior do que o outro. Então a resposta é a letra C. Leia. A geopolítica pode ser definida como um ramo da geografia que interpreta os fenômenos históricos, econômicos e políticos dos países. Lembra, quando eu pego um conceito, eu não estou falando de um único país. Não é interno, é externo, e seus reflexos no cenário mundial. Por isso que para essa ciência é necessário entender se as estratégias escolhidas pelos estados podem interferir na sua geografia e como isso repercute. O exemplo de geopolítica é, então quando eu falo a geopolítica brasileira, eu estou me referindo quais são as medidas tomadas pelo governo brasileiro no contexto mundial. Olha a geopolítica do atual governo brasileiro. Veja, ele está aliado a quem? Aos Estados Unidos, enquanto que é com o governo Trump. Está chegando o governo Biden aí, ele já é contra. Veja que toda hora ele está criticando a China. Veja que ele critica a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Então a geopolítica do governo é diferenciada. Cada governo cria sua geopolítica. Então entenda que as relações econômicas, sociais e políticas dos países em relação às outras nações e os órgãos internacionais. O exemplo de geopolítica é a chuva que castigo no sertão nordestino. Isso aqui está ligado ao quê? A problema interno, social e político brasileiro, não a geopolítica em relação aos outros países. Fogo na Amazônia preocupa moradores? O fogo da Amazônia se torna um problema geopolítico quando você vê a França e o resto do mundo todinho criticando o governo brasileiro. Aí seria geopolítica, mas aqui ele está falando só em relação aos moradores em terra. Letra D. Transposição do Rio São Francisco, que será concluída ainda em 2020. Aqui nós estamos falando de um problema econômico, né, e social dentro do país. Então é a letra C. Bolsonaro faz crítica a ONGs francesa que atua na Amazônia. Por que é geopolítica? Porque essas são organizações não governamentais, né, sem fins lucrativos, que está havendo um monte de queimada na Amazônia, está vendo isso o impacto que traz por causa do aquecimento global, e aí elas começam a questionar e divulgar. E aí o governo brasileiro faz crítica e questiona isso daí. Então isso é uma geopolítica. Então é a letra C. C. Regionalizar nada mais é do que se dividir em regiões em determinado espaço. Isso pode ocorrer de acordo com alguns critérios, como vimos lá no enunciado da questão do que era regionalização. Tais como rico ou pobre, subdesenvolvido ou desenvolvido, nível social, língua, cultura, posição geográfica. Então ele fala, no mapa assim, na regionalização é, quem é que está mostrando? Continente americano. Então ele pega o continente americano, só que ele está fazendo a divisão em América do Norte, América Central e América do Sul. Então vamos lá. Letra A, nível de desenvolvimento. Se eu for dividir o continente americano em nível de desenvolvimento, eu vou falar país desenvolvido, né, anglo-saxônico, Estados Unidos e Canadá, e América Latina, do México até a Argentina. Letra C, nível social. Se eu fosse falar social, eu estava falando país desenvolvido, Canadá, Estados Unidos, país subdesenvolvido, o restante. Língua, se eu fosse falar língua, eu ia falar América anglo-saxônica, que era os Estados Unidos e o Canadá, que fala inglês e o Canadá fala um pouco francês, e a América Latina do México para baixo, que falam que línguas descendentes do latim. Então aqui seria a letra B, posição geográfica. Por quê? Porque está só dividindo o continente sem levar em conta os aspectos econômico, político e social. Só aqui no caso geográfico. América do Norte, América Central e América do Sul. Então a resposta é a letra B. Certo. A guerra comercial de Trump contra a China. Trump tem insistido em sobretaxar as importações de produtos vindos da China a fim de diminuir o processo de mercadoria desse país e com isso diminuir o nível de atividades econômicas do principal rival econômico dos Estados Unidos. Então você vai encontrar isso aqui, ó, guerra comercial Trump contra a China no HTTPS www remessa online. Então vamos tentar o que é sobretaxar a importação de produtos de outro país. A China consegue fazer um produto. Olha, o que é que está ocorrendo? A maioria das montadoras de automóveis dos Estados Unidos, da SAP, elas correram e foram fabricar na China. Então ela produz lá na China. Por quê? Porque lá a mão de obra é mais barata, é qualificada, ela tem incentivo e ela tem mais lucro que nos Estados Unidos. Então ela produz lá na China e traz para vender nos Estados Unidos, que é o grande mercado consumidor. Aí o que o Trump fez? Ele fala, digamos, o carro vai chegar por valor de 100 mil reais. Aí você vai pagar 10% de taxa para esse carro que veio da China entrar no mercado americano. Então, esse carro que saiu por 100 mil vai para 110 mil. Para que isso? Para barrar o crescimento do outro. Aí ele fala, o fato descrito assim pode ser explicado como, letra D, guerra americana? Não, se é uma guerra americana, está dizendo que é interna, não está especificando com quem é.
Uma disputa partidária, é interna dentro do país, que a gente viu agora a eleição com dois partidos americanos, republicano e democrata. Republicano, que é o partido do Trump, e o democrata, que era do Biden. Intolerância ao desenvolvimento. A intolerância ao desenvolvimento, ele pode ser geral, mas ele não especifica. Aqui ele é geral para todos os países, e aqui ele está especificando que é contra a China. Então é uma rivalidade que começou na Guerra Fria. Lá na Guerra Fria o mundo era dividido em duas, como a gente viu. Os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representava o socialismo. Só que a China também foi socialista. Ela se divide um pouco da União Soviética, mas até hoje ele tem um sistema que ele chama socialismo de mercado. No aspecto político, ele ainda é socialista, com governo único, determina quem vota, sem direito de expressão. Mas, por outro lado, ele abriu para o capital estrangeiro. Então, uma rivalidade que vem desde o período da Guerra Fria, em que o mundo capitalista, pelos Estados Unidos, ele criava todo empecilho para não ter desenvolvimento dos países socialistas. Então, a resposta é a letra A. Oitava. Área curda. O mapa acima representa uma questão geopolítica antiga, a qual envolve alguns países do continente asiático, especialmente da região do Oriente Médio. O imbróglio destacado no mapa pode ser descrito como. Então vamos lá. Ele está mostrando o Oriente Médio, que é a região da Ásia, que tem como aqui a Turquia, um país, a Armênia, Azerbaijão, o Irã, o Iraque e a Jordânia. E ele pega uma área churada, essa de rosa aqui, ó, pontilhada, que ela vai permear por todos esses países que eu falei. E em cima ele fala a área curda. Então o curdo é um povo que não tem um território e que vive espalhado por esse monte de países. Então ele não é uma nação. Para ser uma nação, um país-nação, você precisa de um espaço físico e um povo. Aqui nós temos um povo, mas eles não têm uma área. Então ele pergunta, embora destacado no mapa pode ser assim como país autônomo, ele não tem autonomia, porque o curdo ele é distribuído para os países e ele não pode ter. Em alguns desses países, eles não têm direito a votar, ele não pode expressar a sua cultura, ele não pode falar na sua língua, não pode desenvolver a sua religião. Letra D. Conflito com fim definido para 2020, nós estamos em 2020, ele está retratando a coisa que ainda está correndo. Situação definida pela ONU, a ONU não definiu isso aqui. Pela ONU você tinha pegado esse território, uma parte, que é um Estado curdo, e esses países não aceitam. Então aqui nós estamos vendo uma nação sem território, nós chamamos nação apátrida, ou seja, ela não pode ter uma pátria porque ela não tem um espaço físico. Então, curdo é um povo, uma cultura, milhões e milhões dele, que não tem um território físico. Então é a letra B. E aí vem a nona. No planisfério a seguir existe uma área escura que vem sendo objeto de estudo para importantes setores da geografia atual. Tais áreas correspondem. Então eu vou fazer a leitura. Quem é que ele está pegando? Ele está pegando a região equatorial, ó, cortado bem no centro pela linha do Equador. E aí vem lá. Ele tanto está no continente americano, aqui ó, na América do Sul, pegando o Brasil e os países da América do Sul, a maioria dele, aqui Colômbia, Equador, Venezuela, Peru, Guiana Francesa, Suriname. Pega parte da África e pega parte da Ásia, Indonésia, né, isso aqui, e alguns países. Então vamos lá. Está analisando, ó, equatorial. Espaço agrário do cultivo da soja e do arroz. O arroz e a soja é criado em planície, principalmente no cerrado. Nessa área aqui, ó, nós temos quem? Vegetação equatorial. A própria linha do Equador já está dizendo. Então eu não posso desenvolver atividades agrícolas, porque as áreas aqui são grandes e é proibido desmatar. Vamos para a letra D. Zona de forte instabilidade política e de conflitos étnicos. Você poderia dizer um pouquinho aqui na África, na Ásia um pouquinho também, mas aqui na América você não teria. E era coincidência ser tudo na mesma faixa, então não é. E aí vem o quê? Faixa de dobramentos modernos fortemente erodidos? Não, nessa região aqui tem o quê? Nessa parte aqui, ó, do Brasil, tem uma estabilidade de planície. Aqui não é bem aqui, o Brasil está no centro de uma placa tectônica. E dobramentos modernos, ele está onde? No encontro de placas tectônicas. Então aqui nos leva o quê? A letra D, espaço de floresta latifoliada e equatorial. Latifoliada, de grandes folhas. Então pega a floresta equatorial, que nós chamamos no Brasil de Amazônia, ela tem em toda a América do Sul, ela tem na África e ela tem na Ásia, tá certo? Então equatorial por causa da linha do Equador, latifoliada pelo tamanho das folhas, a densidade, o tamanho do porte da árvore. Então é a letra B. E a décima e última vem lá. A fotografia acima apresenta uma paisagem africana típica das áreas tropicais, a qual ocorre em boa parte do continente. Tal paisagem possui suas correspondências no Brasil, chamada de... Então aqui nós estamos pegando quem?
Nós estamos pegando aqui uma paisagem africana, que é chamada de savana, aonde você tem uma árvore espaçosa, um espaço ó, entre as árvores e essa graminha aqui. No Brasil tem uma vegetação parecida com essa que é denominada floresta amazônica. Acabamos de falar da questão anterior, floresta amazônica. Ela é densa, ou seja, ela é fechada, de árvore pó. O espaço entre uma árvore e outra é bem pequeno, e são árvores gigantescas, que às vezes os raios solares nem conseguem bater no sol. A Mata Atlântica é a floresta tropical, no litoral do Brasil também, de densa, que é fechada, arbórea, não seria isso. Caatinga, a Caatinga que nossa é semiárida, então ela é parecida um pouco já com a área de estepe. Aqui no caso, no Brasil, é chamado de cerrado. São árvores espaçosas entre uma e outra, com graminha no meio, certo? Espero que vocês tenham acertado as 10 questões. Apesar da atividade que o professor mandou para vocês é maior, mas por nosso tempo não poder ser de uma vez, corrija aí o gabarito das 10 questões e se vocês acertaram. E até a próxima aula e fique com Deus.